Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui quem fala é Everson Marques. Este é um canal focado em assuntos do mercado imobiliário. É isso que a gente vai falar aqui agora. Solta a vinheta aí. Não tem mais vinheta, né? Nosso assunto de hoje é tendências para o mercado imobiliário. Assunto bacana, né? Você deve estar se perguntando o que será que vai acontecer no mercado imobiliário nos próximos anos. Eu não vou focar em 2023, porque eu quero falar de algo mais abrangente. Espero que você goste desse conteúdo aqui. Eu dividi isso em 3 partes para que a gente possa estar debatendo com um pouco mais de profundidade. Nós vamos falar primeiro sobre o mercado residencial, na sequência nós vamos falar sobre o mercado comercial, depois sobre o mercado industrial e logístico. E por último, nós vamos falando sobre o mercado de atacado e varejo. Primeira coisa e mais importante que eu tenho para te dizer é o seguinte: você tem que entender que a capacidade de compra do consumidor no mundo está diminuindo, ou seja, o poder de compra dessas pessoas vem diminuindo ano a ano, porque a renda ela não tem acompanhado, tá, a inflação. Então a inflação come a renda. O que você tinha de R$1.000 antes para comprar, por exemplo, a alimentação da sua casa, aqueles mesmos R$1.000 não compra a mesma coisa que comprava 20 anos atrás. Então isso interfere sim no mercado imobiliário. Eu vou te explicar o que isso impacta, tá? Impacta o quê? Quando você reduz a capacidade de compra das pessoas, vira um círculo vicioso, né? Porque as pessoas que compravam mais com R$1.000 compram menos, automaticamente comprando menos se consome menos. Quanto menos consome, menos tem que produzir. Quanto menos produz, mais desemprego gera e assim sucessivamente, vira um ciclo. Aí vem o governo e joga a Selic para baixo para incentivar crédito, faz algumas medidas sociais para jogar dinheiro na mão da população, isso sobe novamente, o consumo sobe e assim fica nessa gangorra de sobe e desce. É assim que a economia funciona para gerar uma estabilização na inflação e você tentar manter dentro do teto da meta. Então, se a inflação está em 4,5, teoricamente o salário corrigina 4,5, né, que deveria ser a correção normal, deveria manter o poder de compra, mas não é isso que acontece nos últimos anos. Então no mundo e no Brasil também o poder de compra vem diminuindo. Quando o poder de compra diminui, a gente como empreendedor tem que arrumar solução para fazer com que o cliente continue consumindo o nosso produto. E aí, falando do mercado residencial, uma das soluções que vocês vão ver é criando-se, já era uma coisa que antes da Covid já vinha acontecendo, agora levantaram uma bandeira aí, já eu explico o que é essa bandeira, mas é criando-se apartamentos mais compactos, unidades menores. Por que se cria unidades menores? Se uma pessoa ela tem uma renda menor e a inflação continua aumentando, os custos continuam aumentando, a capacidade de compra dessa pessoa não aumentou, o que eu faço? Eu diminuo o apartamento, porque o custo é proporcional ao metro quadrado, eu vendo uma unidade com um ticket menor, ou seja, com um valor global da unidade menor. Uma unidade que antes eu vendia por 500 mil, e o metro quadrado dela, por exemplo, custava 5 mil reais, eu vendo ela por 400 mil, porque agora está custando 6.500, mas eu diminui o tamanho dela, então ela não é mais a mesma unidade de 500 reais, que poderia ser, por exemplo, uma unidade de 100 metros, agora é uma unidade de 70 metros. Tá? Essa conta ela não está especificamente, essa conta ela não está exata em cima dos números, aqui é só uma referência, então se você fizer a conta não vai dar por metro quadrado que eu estou falando aqui, tem uma noção do que nós estamos falando, do que isso impacta. Então essas unidades elas começam a ser vendidas menores. Onde isso vai ser mais impactado? Nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, cidades onde você tem uma alta demanda, você vai ver unidades cada vez. Então você vai ver cada vez mais unidades sendo ofertadas menores e com um ticket um pouco mais reduzido, porque os terrenos são caros, as construções são caras e a gente não pode deixar de oferecer o produto, né, de reorganizar os centros urbanos e dar espaço para essas pessoas que estão querendo ficar mais perto do trabalho. Então são grandes centros comerciais e são grandes centros comerciais onde as pessoas querem estar ali próximo, então ela vai comprar a unidade. A grande maioria de vezes não é o próprio adquirente que vai morar na unidade. Quem adquire para investir e aluga para esse cara que vai trabalhar ali do lado. Então você vai ver esse primeiro arranjo no modelo residencial. Agora, isso quer dizer que não vão ter imóveis de alto padrão? O mercado, na minha concepção de médio padrão, ele vai ser reduzido um pouco, porque nós estamos tendo uma polaridade entre a população mais simples e a população de alto luxo. Nós estamos vendo isso porque quando você gera um desequilíbrio na renda, o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico, né? Parece até uma música, mas essa é de fato. Então essa fatia aqui que nós estamos vendo vai abrir um gap no mercado de médio padrão e eu acredito que vai ter uma redução
aí. E esse é um mercado estritamente de médio padrão, dependente de crédito. Então, se você tiver menos crédito, você tende a diminuir mais esse mercado. Só que lembra, esse é um mercado de transição. O cara que ele sai da classe popular, ele passa pelo médio, depois ele vai para o alto padrão, se ele assim for ascender as outras classes, né, for subindo em função da geração de riqueza. Isso aí depende de política pública. Nós vamos ver os imóveis de alto padrão aumentando a oferta. Não vamos dizer aumentando, mas mantendo a oferta que nós estamos vendo hoje, que já aumentou-se muito. Então deve-se continuar aumentando, porque a população também cresce. A população cresce, mesmo que a renda não esteja crescendo, automaticamente o consumo continua crescendo menos, né? Um consumo residual, mas não é um consumo forçado pela geração de riqueza. Mas vamos supor que ele também seja forçado pela geração de riqueza, nós vamos ver cada vez mais esses produtos, principalmente de alto luxo, sendo ofertados, tá? Porque são produtos mais restritos e normalmente os produtos de alto luxo, exceto em grandes metrópoles globais, você vê isso com mais exponencialidade, fala Dubai, Nova York, enfim, cidades como essa, né, até mesmo São Paulo. São Paulo deve aumentar muito essa oferta ainda, porque comparado a Nova York, Dubai e São Paulo ainda tem muito para explorar em alto luxo, então acredito muito nisso. Um exemplo de alto luxo é a cidade de Matarazzo, em São Paulo, né? É um produto fantástico sendo desenvolvido. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque não adianta só ofertar também produto de alto luxo. Tá? O mercado vai ficar mais seletivo, tanto na classe mais simples quanto na classe alta. Você vai ver mais necessidade de branding, mais necessidade de conceituação. As pessoas hoje, elas querem se sentir mais vivas, elas querem se sentir mais conectadas ao ambiente que elas estão vivendo. E esse ambiente ele tem que representar aquele comportamento e aquele momento de vida que ela está fazendo. Então, Cidade de Matarazzo é um exemplo bacana, porque é um produto muito bem conceituado. Ele define bem o que eu entendo que vai ser os produtos, que vão ser os produtos de alto luxo nos próximos anos. Então, o mercado residencial, para mim, nós vamos ter essas transformações dentro das grandes cidades e você também vai ver uma migração, né? Porque a expansão da tecnologia vai gerar um novo rearranjo no modelo de trabalho. Nós vamos falar na sequência aqui do mercado de produto imobiliário para comercial. Mas esse rearranjo também gera uma demanda para imóveis em cidades do interior, que, na minha concepção, vão aumentar essa necessidade de condomínios fechados por conta de segurança, tá? E condomínios de lazer nessa região, que você vai procurar ver nos interiores, as pessoas vão estar procurando mais áreas maiores, né? Casas maiores, terrenos maiores, mas uma vertente aí que você vai ver nos próximos 10 anos. As pessoas não estão querendo mais só comprar terreno, elas vão comprar casa, elas querem a solução completa. Ela não quer entrar no loteador, comprar o terreno e no banco conseguir o financiamento e construir a casa. O objetivo dela é fazer o loteamento e comprar a casa financiada diretamente com o loteador. Ela não quer saber de Caixa Econômica Federal, não vai querer saber de Santander, não vai querer saber de Banco do Brasil, enfim, ela não vai querer. Ela vai querer a solução completa. Isso é o que nós vamos ver no mercado residencial olhando para o interior. Então, quando você olha para o interior, você vai estar vendo casas de alto luxo sendo construído dentro desses condomínios, resguardadas as proporções do que acontece em grandes cidades. Quando a gente fala de casas de alto luxo, em algumas cidades a gente pode falar de imóveis de 1,5 milhão a 3 milhões, e outras cidades nós podemos estar falando de imóveis de 3,5 milhões a 10 milhões de reais. Enquanto São Paulo, a gente fala em alto luxo, estamos falando de imóvel acima de 25 milhões de reais. Então, assim, estou fazendo um parênteses aqui porque cada região tem seus preços e isso representa de forma diferente em cada região. Então, assim, o mercado residencial é isso, na minha concepção, que vai estar acontecendo, e você pode aproveitar e se posicionar isso de forma antecipada, estudando ele antes dele fazer e se preparando para esse tipo de produto que vão estar sendo desenhado aí. Mercado comercial. Como é que vai ser o mercado imobiliário para os produtos comerciais, né? Você viu o que aconteceu aí com a Covid, né? Imagina se a gente não tivesse uma velocidade de banda larga igual a gente tem hoje, que ainda é restrita. Vocês vão ver o que vai acontecer com a entrada do 5G, né? Vai ter uma exponencialidade de conexão aí muito maior do que a gente tem hoje, já está acontecendo em algumas cidades. E você imagina se a gente não pudesse fazer videoconferência, fazer via Zoom as operações, ou falar com você igual eu estou falando aqui, está assistindo aula através do YouTube, por exemplo, né? Isso teria sido uma grande catástrofe para a gente nesse momento de Covid. Mas essa solução já está aí, está disponível. O que o Covid fez foi pegar muitas pessoas que não eram adeptas a essa tecnologia e começarem a usar essa tecnologia, essas ferramentas, e também fazer com que as empresas, querendo produzir, pegassem essas pessoas que estavam isoladas em casa e falaram: vamos trabalhar de forma remota, e criaram um novo modelo de trabalho. Tá? Esse novo modelo de trabalho ele não deve parar
esse novo modelo de trabalho ele não deve voltar-se atrás. Nós vimos um movimento que a gente chama de movimento elástico, que é o movimento que o cara vai para casa, fica em casa, e depois ele vê que não está funcionando, ele volta para a empresa e tenta usar a empresa. Mas como nós temos uma economia muito oscilante entre corta funcionário e contrata funcionário, entre contrata prédio e dispensa prédio, o que vai começar a acontecer nos próximos anos? Primeiro, vou explicar para você. O cara foi para casa, ele percebeu que não dá para trabalhar escalável e tornar a empresa dele grande no mercado trabalhando no home office. Por quê? Trabalhar em casa um dia, tudo bem. 2 dias, até vai 3 dias, é gato, é passarinho, é periquita, é criança, é esposa, é marido, é sogra, é carro, é vizinho, é obra, tudo tem no seu apartamento. Ali a vida acontece, onde você mora, né? Então, esse movimento fez com que as pessoas que trabalhavam, em grande maioria, começassem a repensar o formato de seu trabalho. Algumas quiseram voltar, não tiveram opção, tiveram que se rearranjar. Essas pessoas estão trabalhando no café, elas estão trabalhando em cowork, elas estão trabalhando fora, no parque, né? Ou no escritório em casa que tiveram que fazer forçadamente. Porém, isso gerou uma nova necessidade. Vocês vão ver, tanto nos prédios residenciais, prédios com cowork, vocês vão ver na proximidade dos prédios cowork sendo colocados dentro de shopping center, em estruturas comerciais mais geral. Então, o que a gente deve ver nos modelos de prédios comerciais, primeiro, eu acredito que nós vamos ter uma redução de locação de grandes lajes corporativas ao longo dos anos. Nós vamos ver cada vez mais operações enxutas. Nós vamos ver também, próximos às cidades de interiores, sendo criados pequenos centros comerciais, seja em shopping center, em galerias ou mesmo prédios, que vão estar adaptados a esse tipo de pessoa. Que a empresa irá alugar naquela região não mais um grande andar, mas vai alugar baias para aquelas pessoas que estão aqui na região e querem naquela semana trabalhar não em casa, elas vão trabalhar naquele ponto. Algumas vão ser fixas, vão trabalhar naquele ponto, outras vão ter essa possibilidade de triangular, em trabalhar em casa, trabalhar naquele ponto e trabalhar em deslocamento. Então, acredito que nós vamos ver cada vez isso mais aumentar, principalmente por conta da velocidade das conexões, da entrada do 5G no mercado, desse pós-pandemia, tá? E da nova geração, que já está nascendo com tecnologia. Essas pessoas, essas crianças, daqui a 10 anos, hoje ela tem 10 anos, daqui a 10 anos ela tem 20. Ela começa a entrar no mercado de trabalho. Daqui a 20 anos ela tem 30. Ela é o mercado de trabalho. Então, o comportamento dessas pessoas vai impactar diretamente os ativos imobiliários no conceito comercial. Agora vamos lá para o terceiro ponto. Esse ponto aqui também tem a ver com a nossa velocidade de conexão à internet e as modificações. É o mercado logístico e industrial. Acesso à internet cada vez mais possibilita você, eu e as demais pessoas a consumirem 24/7. Eu consumo a qualquer momento, 24 horas por dia. E quando isso acontece, eu hoje consumo por quê? Porque às vezes eu estou entediado. Eu quero me preencher, estou com o cartão de crédito limite, eu compro. Eu começo a comprar. Quando fica mais fácil de comprar, as pessoas tendem a comprar mais. Lembra de uma coisa, as pessoas odeiam vendedores, mas adoram comprar. Se eu crio o autoatendimento, a possibilidade da pessoa se autoatender, então ela dificilmente ficará insatisfeita com ela mesma. Ela pode ficar insatisfeita com a infraestrutura tecnológica que está sendo disponibilizada para ela fazer esse autoatendimento. Mas já tem muita evolução acontecendo aí. Então, por conta dessa evolução acontecendo e a velocidade da conexão que a gente tem, a conectividade, o acesso a essa conectividade, a esses aparelhos, né, a rede, a internet que as pessoas estão tendo, elas tendem a consumir mais. E cada vez mais você vai ver o e-commerce trabalhando mais forte para chegar até a sua casa, para entregar o produto até você. Né? Então isso vai mudar o nosso modelo de produção industrial. À medida que as pessoas estão consumindo mais, você precisa produzir mais. Então, aumentando a produção, você tem que aumentar o parque fabril. Você vai precisar de mais indústrias produzindo. Tá? E aí você precisa de política pública para que isso aconteça. Tá? A indústria precisa ser incentivada, o mercado precisa ser incentivado, porque senão vira também um ciclo vicioso, negativo, onde nós vamos ver o oposto. Nós vamos ver a indústria que não cresce, o consumo cresce, você tem produto em
quantidade menor e demanda alta, você gera um sobrepreço para custear essa operação, porque a demanda está alta, você gera inflação. Então, quando você gera inflação, você gera sobrecusto para as pessoas, e isso não é o que a gente quer, não é o que o povo quer, não é o que o governo imagina queira que aconteça. Então, nós precisamos ter política pública para incentivar a indústria para esse parque fabril ser expandido. Agora, veja uma grande vantagem, logística. O modelo logístico também está mudando. Eu vou falar mais aqui embaixo sobre o modelo de atacado e varejo, mas falando aqui estritamente sobre o mercado de produção industrial e logístico, a logística vai mudar, porque o modelo modal tem que ser revisado por conta do modelo de consumo. As pessoas estão hoje escolhendo cor, escolhendo modelo, escolhendo forma de pagamento, tudo pelo celular ou pelo computador. Tá? Cerca de 89% pelo celular, o restante está através dos outros devices aqui, computador, tablet, enfim. Então as pessoas estão consumindo, ela já está preparada para o produto e o que ela precisa ir para a loja só para experiencializar. E aí a gente viu, há anos atrás, estou falando acho que quase 10 anos atrás, já as montadoras prevendo isso, lojas de experiência com 2, 3 carros, onde você ia até essa loja experimentar o veículo que você já tinha visto, a cor na internet, forma de pagamento na internet. Passou-se 10 anos e isso se tornou realidade. Então vou falar exatamente do carro, por que ficou mais real no carro hoje? Porque como teve a crise do chip, teve Covid, você pedia uma caminhonete ou uma BMW ou qualquer outro carro, estou dando esse exemplo aqui, mas você demorava de 6 meses a 1 ano para receber esse produto. Então o cliente já está acostumado, ainda está assim hoje, pedir o carro e esperar. Antes não, você ia na loja, pegava, comprava na hora. Então você está vendo que o mercado mudou, você tende a aceitar essa nova cultura e vai comprar pela internet e experiencializar lá. Isso faz com que eu precise de lojas menores. Você vai ver no mercado comercial também, até acabei não falando lá em cima, mas você vai ver lojas menores. Tá? E aí as lojas menores, ela vai tirar o quê? Ela vai tirar o estoque, ela vai reduzir o mostruário dela, vai deixar só os produtos específicos que vende que a internet está precisando que esteja na loja. As lojas vão começar a procurar por pontos mais bem localizados e compactos, isso aumenta o aluguel dessas lojas, porém diminui o ticket, ou seja, às vezes vai ser um aluguel que antes era 50 mil reais, agora vai ser 20 mil reais, mas antes era 50 mil reais numa loja de 1.000 metros, hoje é 20 mil reais numa loja de 100 metros. Então a rentabilidade aumenta, mas vai se ter um rearranjo. E isso vai acontecer também de forma que impacte o sistema logístico, onde nós vamos ver centros de distribuições expandindo no país. Cada vez mais nós vamos ver mais indústrias logísticas procurando expansão de centros industriais, porque o nosso modal está mudando, o nosso modelo de oferta está mudando, de transporte, de carga está mudando. Então, essa mudança vai fazer com que os centros de distribuições procurem ficar mais perto das grandes cidades, menores, centros de distribuições menores e mais perto, não quer dizer que vai matar os grandes centros, mas aí depende de cada indústria, como vai pensar essa logística. Eu acredito em centros de distribuições menores, mais próximos em grandes cidades, aonde fica menos de 2, 3 horas do consumidor final. Esse cara compra 3 horas depois o produto está na casa dele, se ele comprar na loja ou se ele comprar diretamente pela internet. 3 horas é um jeito de falar, mas a distância do centro de distribuição, onde vão estar esses produtos, a loja vai ser só mostruário. Isso muda o modelo de logística, isso muda o modelo das lojas. Está mudando por quê? Porque você está consumindo diferente pela internet e porque a tecnologia está te possibilitando isso. E isso vai impactar em uma série de ações. Então vamos lá, agora sobre o mercado de atacado e varejo. Você já deve ter visto, se você não viu, você vai ver na sua cidade, sua região, aumentar o número dos atacados, porque a competitividade está aumentando. Os produtos, as pessoas estão pesquisando mais e elas querem comprar mais barato. Então, qual que é a inteligência nisso? Ao invés de eu ter vários mercados e um hipermercado, ou supermercados grandes, né, você começa a falar assim, peraí, eu vou fechar essa estrutura, eu vou transformar num atacado para distribuir para os pequenos distribuidores e vou vender para o mercado de varejo no geral. Aí surge o atacarejo. Você está vendo isso expandir e vai cada vez mais aumentar. E você não vai ver isso só na área de alimentação, você vai ver na área de autopeças, você vai ver na área de pet. Você tem grandes redes de pet que estão criando grandes shoppings, né, pet shop, para fazer a mesma coisa que os grandes atacados estão fazendo.
isso tende a aumentar. Você também vai ver um rearranjo aí, por exemplo, pegando esse mesmo exemplo de farmácias populares, grandes redes de farmácias vão fazer, já estão fazendo, fazem isso por conta de consumo, né? As pessoas estão fazendo mais conta, a capacidade dela de comprar está diminuindo, então você precisa ficar mais competitivo e você precisa equilibrar a margem, então você faz o quê? Cria o atacado e varejo, como você viu aí, cria grandes redes, grandes grupos para ganhar em compra e distribuição em escala. E dentro dessa lógica, o que eu estou prevendo aqui? Vocês vão ver os supermercados e os hipermercados serem extintos. A gente já está vendo algumas cidades western sumindo, a gente já está vendo Pão de Açúcar reduzir, a gente já está vendo a Carrefour também mudar o modelo, também está sendo reduzidos. O que vai contrapor isso? Os atacados estão crescendo no meio do caminho, onde é que o cara vai comprar? Vai sempre ter que deslocar para essas grandes estruturas? Não. Vocês vão ver a personalização do atendimento. Sabe essas lojinhas tipo Zite, que você já deve ter visto aí, que são os containers, autoatendimento? Vai explodir. Quer investir em uma franquia bacana? Investe nessas franquias, vai explodir. Você vai ter em shopping, vai ter em galeria, vai ter no seu prédio, vai ter na sua rua, vai ter no seu condomínio, cada vez mais. Porque está dificultando os grandes atacados, né? Estão competindo com supermercados, estão matando supermercados, estão matando hipermercados e você não pode ficar sem comprar o produto que você precisa, o macarrãozinho ali, você precisa o miojo, você precisa da massa de tomate, você precisa do óleo, continua precisando. Você vai correr no lugar que você faria a compra do mês? Não, você vai para esses pequenos pontos. E aí surgem também empórios, você vai ver pequenos empórios surgindo, tá? E mercados premiums, mercadinhos premiums. Tá? De bairro, mercado de bairro surgindo, fazendo essas estruturas ficarem muito mais conveniente a experiência, o uso, a degustação, muito mais gastronômica. Ela vai ficar mais pessoal ali para você. E você vai ter essa disparidade. Então eu acredito que no meio do caminho supermercados e hipermercados somem, atacados e atacarejos crescem, mais atacarejos crescem, tá? E as lojas de experiências e autoatendimento também vão crescer bastante. Essa previsão que eu tenho para você do mercado de atacado e varejo. Para ir finalizando aqui esse assunto, eu quero falar de uma coisa só para fazer uma comparação para você entender o que está acontecendo. A gente tem os movimentos que são feitos, que são movimentos de transição. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Para mim, o Uber e o iFood, ele tem um exemplo muito claro. Vou pegar o exemplo do Uber. O Uber, na minha concepção, é um modelo de transição. Ou seja, o Uber está ensinando você a não depender mais de um motorista, e sim de uma outra pessoa. Você tem que confiar a sua segurança a uma outra pessoa para te transportar de um lado e para o outro. Ele trabalha num conceito que vem a favor da mão que eu estava te falando aí, porque as pessoas estão querendo economizar mais, então é mais barato do que um carro e é mais fácil do que eu pagar 3 ônibus para estar fazendo circulação, né? Mas ao mesmo tempo, o que ele tem na outra ponta? Ele está falando para você, você não precisa dirigir, então se você vai consumir menos carro, mas não só isso, tá? Quando você consome menos carro, só lembrando, você vai impactar a indústria, você vai impactar a fabricação, você vai impactar a loja, isso vai mudar também o nosso modelo de negócio de imóvel, não é esse assunto, mas só para você entender, né? Mas o principal ponto ali, ele não está ensinando você a usar o Uber e depender do Uber. Talvez a Uber já saiba o que eu vou estar falando aqui, mas a Uber está criando um mercado para a Tesla, que é carro autônomo. Porque hoje você confia a sua vida a uma pessoa, que é um terceiro que está ali, e você, com o tempo, a partir de tantos anos acompanhando aquilo, você fala assim, por que não? Eu já estou confiando a minha segurança a uma outra pessoa, que às vezes eu não confio, por que não confiar num carro autônomo, um carro robotizável? Será que a máquina não é mais inteligente e segura? O Uber está educando você de não depender mais de dirigir. Você depende de uma outra pessoa que está ali, você está entregando a sua segurança na mão de uma pessoa, e daqui a pouco, o que a Uber está fazendo, talvez eles já saibam disso ou não, se não souber, você saiba a partir de agora, ele está criando um mercado para a Tesla, que é o carro autônomo, e você vai falar assim, se eu já confio a minha segurança a uma outra pessoa, por que não confiar a minha segurança a uma máquina que foi modelada para garantir essa segurança? Então ela cria um mercado para o veículo autônomo. Vamos lá da outra ponta do iFood? O iFood está garantindo para você o delivery. O iFood está garantindo para você que ele vai pegar o produto onde você comprou e vai entregar em segurança. Ou vai estar garantindo para o lojista ou para o restaurante que o produto que o cliente dele comprou vai chegar em condições de tempo e qualidade
que o cliente espera. Isso é o que o iFood garante. Só que o iFood, talvez um pouco mais estratégico aí do que a Uber, ele já está fazendo o quê? Ele está planejando esse mesmo sistema de distribuição via drone. Agora, não acredite que o drone vai ser de operador igual a gente está vendo. Por que não criar vias aéreas, né? Ou seja, drone vias e criar isso automatizável, robotizável? Você faz as entregas e você gera esse novo mercado. E aí, veja bem, o que eu estou falando aqui é explicando movimentos de transição que estão acontecendo. Agora, imagina só, se eu estou tendo essa demanda grande de carros autônomos, se eu estou tendo essa demanda grande de drones, como é que isso impacta o mercado? O drone ele tem que pousar onde? O drone ele tem que chegar em quê? Olha, eu vou fazer uma analogia boba aqui, né? Mas às vezes futurista. Imagina se a gente cria o carro autônomo e ele, no modelo drone, ele voa. O que acontece com a garagem do seu prédio? Eu preciso ter garagem? Talvez por um período sim. Mas depois, se eu puder estacionar na sacada, não é conveniente? Só que aí, eu desenvolvo uma tecnologia dessa e estaciono na sacada. Por que eu preciso de elevador? Eu preciso de elevador se tiver incêndio. Mas não é mais fácil eu pegar o carro de segurança? Não é mais fácil eu pegar um drone de bombeiro e sair do prédio? Olha para você ver o impacto que você vai. Só que aí gera um outro problema. Se eu tenho a possibilidade da pessoa chegar na minha sacada de drone, eu também sou possível de ter assalto na minha sacada de drone. Eu tenho que pensar em segurança. Então eu começo a mudar a estrutura, o esqueleto do meu produto imobiliário. Então isso são ações de transição que nós estamos vendo aqui nesses mercados. Por que eu estou te falando isso? Porque pode ser que o que eu falei aqui seja só passagem, não seja o fim. E está tudo bem. Você precisa entender que o nosso mercado ele é mutante porque as pessoas evoluem. E essa evolução precisa ser acompanhada, porque se você acompanhar de perto, você vai entender sempre como você pode potencializar o seu resultado através de assessoria de investimento imobiliário, através de corretagem, através de suporte ao seu cliente no mercado imobiliário. Ou simplesmente escolhendo os bons produtos porque você é um investidor deste mercado. Enfim, essa é só a minha análise sobre o mercado e a tendência para o mercado imobiliário. Muitas vezes você não vai concordar comigo e está tudo bem, você tem esse direito, assim como eu tenho o direito de expressar aqui a minha opinião e às vezes acertar, às vezes errar. Mas eu vou te fazer uma provocação aqui. Se você não gostou de algo nesse vídeo, deixa o seu comentário aqui, a gente procura melhorar. Mas se você gostou também, deixa o seu like aqui, fala que você gostou, compartilha esse vídeo com seus amigos, tá? E você pode também assinar o nosso canal através do sininho aí e receber esse conteúdo sempre em primeira mão. E aí, para finalizar, se você gostaria que a gente falasse de algo diferente, que você ouviu aqui, a gente de repente não falou na profundidade que você gostaria, também deixa nos comentários aí, para que a gente possa estar melhorando a produção dos próximos vídeos, tá ok? Então eu aproveito para te agradecer que ficou comigo até o final desse vídeo e te deixar agora aqui disponibilizado aqui embaixo um link para você participar do nosso grupo e de repente lá também mandar essas dúvidas e a gente poder colaborar com você e com o grupo que está acompanhando sobre o mercado imobiliário e potencializar cada vez mais. Fico feliz por estar aqui com você, espero te ver no próximo vídeo. Abraço!